Se é que iniciou, está demorando um pouquinho. Isso, iniciou a gravação. E agora eu vou projetar a tela para os senhores. Verifiquem aí se vocês estão visualizando a tela projetada. Opa, essa tela. Consegue visualizar? Ligação metálica. Professor, eu posso só fazer uma pergunta? Sim, por favor. Aqui, é de uma ligação aqui que eu estava estudando aqui em casa, aí eu fiquei em dúvida. Tipo, numa composição de HNO3. Aí vai, na ligação lá, vai ligar o N, né, com os dois oxigênios. Um N vai Certo. emprestar oxigênio, elétron para um, e daí vai ficar dois livres, e daí vai emprestar para o outro também, né? Mas o oxigênio, ele poderia emprestar os elétrons para o outro oxigênio? Pode acontecer, você está falando, após ele estar estável, ele poderia ainda ligar novamente, não é isso? Essa é a pergunta? Sim, nessa ligação que, tipo, que tem o H, aí empresta pro O, Uhum, aí empresta pro N, e esse N ele empresta para uhum, dois oxigênios, né? certo. Em vez desse N Deixa, emprestar para dois oxigênios, poderia emprestar para um oxigênio e esse oxigênio emprestar para o outro? deixa eu só mostrar um negócio aqui então para vocês. Talvez eu não sei se eu passei bem rápido aqui, a gente pode fazer esse complemento agora, em cima dessa pergunta sua. Antes de eu começar propriamente as ligações secundárias, que é a proposta de hoje. Só chegando aqui onde você perguntou. Deixa eu só voltar. Seria a primeira ligação de dois oxigênios, certo? Como é que seria a ligação de dois oxigênios? Ó, vou copiar isso aqui. Só para eu pôr na lousa para ficar mais fácil. Certo? Mas eu vou chegar lá. É mais ou menos isso aqui. Tem dois, gás e oxigênio. Eu acho que eu não mostrei essa ligação para vocês. Mostrei? Expliquei, mas eu não cheguei nesses detalhes aqui. Bom, o oxigênio, voltando lá naquela configuração eletrônica que nós já vimos, o oxigênio é número atômico 8, número de elétrons 8, número de próton 8. Configuração eletrônica, como é que fica? Um S, dois S, dois P. Tá? Ó. E aqui os elétrons, né? 2, 1, 2, 4, para 8, 4. Não é isso? Subnível S, um orbital, com dois elétrons. Confere? Subnível P, com os três... Vocês estão vendo a tela, gente? Eu projetei a tela, não esqueci se eu fiz isso. Fiz, né? Tá certo? Sim. Fiz, tá. Aqui os quatro elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4. É isso a configuração do oxigênio, né? Está lá no grupo 16º da tabela periódica, 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 orbitais completos e 2 orbitais incompletos. Então, como é que eu tenho isso na estrutura de Lewis? Teria isso aqui, oxigênio, oxigênio. Lembra que oxigênio feio, mas eu entendi que eu tô, acho que eu tô com meio mal de parto, tremendo igual uma... Ó, par de elétrons, certo? Um par de elétrons, outro par de elétrons. A mesma coisa o outro átomo de oxigênio. Um par de elétrons, outro par de elétrons. E agora? Eu tenho o quê? Dois orbitais semi-preenchidos, ó. Semi-preenchido,
Semi-preenchido. A mesma coisa aqui, semi-preenchido, semi-preenchido. O que que acontece? Esse orbital junta com esse, sai do orbital atômico e vira um orbital o quê? Molecular. A mesma coisa aqui. Então, são quantas ligações que formam o oxigênio? 2 ligações. Exatamente isso aqui. Certo? Ah, professora, mas se eu tivesse esse cara aqui, ó, todo mundo já conhece essa substância aqui. Fala para mim se vocês conhecem essa substância aqui. O3. Já ouviram falar? Não, professora. Nunca ouviram falar? O3? Alguém já ouviu falar? O3? Ozônio. Ozônio, é o gás ozônio, né? Muito utilizado para quê? Para Alguém sabe a filtrar, ele é aplicação? usado comercialmente em filtros de água para filtrar água, limpeza de piscinas e também está presente na atmosfera terrestre para proteção de raios ultravioleta e raios cósmicos do Sol. Olha aí, muito bem. Então, tem diversas aplicações. Mas vamos, então, nessa aplicação que você falou, utilizado para fazer desinfecção da água. Por quê? Ora, eu não tenho aqui a molécula do gás oxigênio, 2 ligações covalentes, não é isso? 2 ligações covalentes? Confere ou não? Confere. Sim. Aí, eu vou ter agora um outro oxigênio. Da mesma configuração. Ó, par de elétrons, par de elétrons, par de elétrons, par de elétrons. E eu tenho aqui no oxigênio o quê? 2 orbitais semi-preenchidos. Olha eles aqui. Professora, Como é que ocorre essa ligação? Só confirmando, nesse caso, como esses 2 oxigênios já estão com Estáveis? estáveis, vai ter uma ligação dativa, não é? Então, antigamente a gente chamava ligação covalente dativa. Se você estudar lá no Marta Reis, né, Ricardo Feltri, você vai encontrar exatamente essa informação. Agora, se você estudar aqui no Ciscato, que é o nosso livro, você já não vai encontrar mais essa nomenclatura. Porque isso mudou um pouco, essa configuração. É isso que eu vou explicar aqui para vocês. Eu achei que eu já tivesse falado isso. Eu não falei isso não, né? Eu não tô lembrado, professora. Eu acho que não. Se eu só voltar aqui no slide anterior um pouquinho das nossas aulas. Aí eu falei, gente, ó. Na última aula. Não, eu falei só do gás oxigênio. Só falei do O2. Eu parei aqui, ó. Bem lembrado. Foi bem cedo fazer a pergunta, porque eu ia já começar em outro tema. Eu abri a lousa e esqueci de olhar. Que a gente falou aqui nas 2 ligações, nós falamos aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo? Na aula passada, a gente parou aqui, ó. Foi exatamente nisso que eu comentei aqui com vocês. Tá lembrado? Sim. Mas eu acho que eu não comentei isso aqui. Comentei? E nem isso aqui. Não, né? Então, eu parei aqui, ó. Eu já estou pulando um pouco, mas isso aqui é importante. Ainda bem que você falou. Então, a gente retoma aqui, porque eu parei aqui, ó. Eu falei do O2. Então, foi bom. Vou só dar uma pulada aqui nessa lousa que eu fiz e a gente começa aqui. Bom, então, isso aqui é a estrutura. Ele já está estável, está numa condição satisfatória, mas ele tem alguém que está necessitando se estabilizar. É aquela história, né, que eu sempre gosto de comentar quando dava aula presencial para os alunos, né? Quem está falando comigo aí é o nosso amigo Felipe, vamos supor que você está lá no instituto, né, na aula presencial, e você está lá estudando química, não tem nenhuma dificuldade com química, mas você vê um amigo seu, né, que não está entendendo nada da aula, e que você poderia contribuir para passar algumas orientações para ele. Ele não está entendendo o que a professora está falando. Muitas vezes o aluno não entende o que o professor comenta, mas o que o colega explica, ele entende, que é a linguagem bem mais, né, acessível. Então, ele pega e você começa a tirar as dúvidas dele. Mas você já está numa condição de baixa energia, de estabilidade. Confere? Você pode explicar ao seu colega sem nenhum problema, não pode? Agora, se esse colega seu começar a falar, Felipe,
Vamos na hora da aula de química, que essa aula de química é muito chata, essa professora é muito chata, eu não aguento mais ela. Vão lá para o pátio, vão faltar aula. Mas você já estava na sua condição de aprendizagem, de estabilidade, tranquilo. Você vai sair dessa condição para você entrar numa condição tumultuada, e aí de dificuldade nas provas, e gerar uma situação negativa para você? O que você faria nessa situação? Vai continuar na... Você vai continuar na sua estabilidade. Eu falo, olha, colega, eu sinto muito, mas se você quiser me ajuda, eu posso te ajudar. Agora, me atrapalhar, me prejudicar, né, isso eu não vou fazer. Isso é o normal. Os átomos, os elementos químicos também têm essa mesma atitude. É algo semelhante, né? Estrategicamente inteligente. Então, olha, essa molécula está numa condição estável. Mas eu tenho um oxigênio necessitando, né, de se estabilizar. Então, o que acontece? Esse elétron, né, ele vem e estabiliza aqui, ou seja, ele entra nessa órbita que está semi-preenchida, porém ele estava numa órbita preenchida. E esse outro elétron vem aqui atender essa órbita que está semi-preenchida. Mas eles não deixam de manter essa órbita preenchida também, ou seja, ele atende tanto essa órbita quanto essa, e esse elétron da mesma forma. Antigamente, representava essa ligação assim, ó, oxigênio, dupla com um átomo de oxigênio, e uma setinha com o oxigênio. E é como o Felipe falou, chamava-se ligação covalente dativa. Porém, hoje, ela é um pouco diferente, porque a gente não tem só essa possibilidade. E aí, quando faz isso, dá a entender, né, com essa setinha, dá a entender o seguinte, que eu tinha uma órbita vazia aqui, e que 2 elétrons vieram para cá. Isso não está acontecendo. Na verdade, eu tenho 2 órbitas semi-preenchidas, não é isso? E tenho 2 elétrons de uma órbita preenchida, estabilizando essas 2 órbitas semi-preenchidas. Então, hoje, já se faz exatamente isso aqui. Oxigênio, dupla oxigênio, simples oxigênio. Essa é a estrutura. Agora, o que acontece quando, né, eu tenho, por exemplo, desinfecção da água? Quando eu coloco essa substância, o gás ozônio, o O3, em meio aquoso, que tem micro-organismos, esse oxigênio, na hora, ele vai quebrar essa ligação. Quando ele quebra essa ligação, na verdade, aqui vai quebrar, ele vai dar a condição, vai retornar a condição que ele era, nessa condição aqui, e o par de elétrons que veio estabilizar vai retornar para o outro, vai ficar só nesse oxigênio. Ou seja, eu volto a ter o quê? Essa condição aqui de O2 estável, e esse oxigênio sai com os 2 orbitais semi-preenchidos, onde ele vai se ligar com a matéria orgânica. E vai quebrar a matéria orgânica, vai ligar com os micro-organismos, vai quebrar a estrutura dos micro-organismos, por isso é utilizado para fazer desinfecção. Rapidamente ele é desprendido. Certo, pessoal? Claro isso ou não? Felipe, até aí tudo bem? Sim, Ainda não respondi sua pergunta, mas vou chegar lá. Então, essa é uma condição que acontece em ligações químicas também. Lembra quando eu falei para vocês que gases nobres faz ligação química? Já comentei isso com vocês, não comentei? Isso, inclusive, tem caído muito no Enem, porque aquela questão lá, ó, que traz a regra do octeto, tem 8 elétrons, a camada de valência, está estável. Tá, se eu estou com todos os orbitais preenchidos, eu estou numa condição de menor energia, maior estabilidade. Agora, é o que tinha aqui o oxigênio, não estava numa condição de menor energia e maior estabilidade, o gás oxigênio? Estava, mas mesmo assim ele fez uma ligação com outro oxigênio para estabilizar. Então, dependendo das condições que eu tenho, a molécula já pode estar estável,
né? Ou seja, todos os seus átomos estão com orbitais preenchidos, mas ela pode se ligar com uma outra para estabilizar, desde que não vá prejudicar a molécula em si, que é o caso que acontece aqui. Então, quando nós temos essas situações, né, isso facilita entender que gases não estão estáveis, mas eles podem fazer ligações. Foi o que a gente colocou aqui. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, porque eu preciso explicar um negócio aqui para vocês. Vocês estão visualizando a lousa? Então, sim. Sim. Ó, eu vou fazer toda essa explicação aqui para eu chegar na explicação do HNO3. A gente tem orbitais, como nós já vimos conversado. Orbital do subnível S, orbital do subnível P, orbital do subnível D, orbital do subnível F. E se for necessário, a gente pode ter G, H, I e assim por diante. Didaticamente, a gente faz esses orbitais numa forma de quadradinho, que eu acabei de representar para vocês. Mas a energia, a estrutura energética, né, que nós temos hoje conhecimento, é que os orbitais do subnível S, ele tem mais ou menos esse formato geométrico. O orbital do subnível S não é só um, porque o subnível F nos suporta 2 elétrons, como a gente tinha falado para vocês, tudo bem? Sim ou não? Sim. Então, ó, eu tenho um orbital e ele tem uma forma circular. Se eu pensar matematicamente, né, em 3 dimensões, ou seja, eixo X, Y e Z, ele estaria mais ou menos nesse formato. Agora, o orbital do subnível P é aquele que suporta no máximo 6 elétrons. Eu faço sempre 3 casinhas, não é isso? 3 quadradinhos. Se eu colocar isso em termos de eixo, só que aqui está errado, né? Seria aqui, ó, no eixo Z. Deixa eu só pegar esse desenho aqui para corrigir lá na análise. Seria algo assim, tá vendo? Deixa eu puxar aqui só um pouquinho. Dá para visualizar? Aqui, ó. Seria algo assim. Né? Eixo Z, não aqui. Né? O eixo Z seria aqui, ó. Então, ó, ele é tipo uma formação parecendo um 8. Né? Um 8 ocupando, né, o eixo X, um 8 ocupando o eixo Y, e na verdade aqui eu teria o quê? Um 8 também ocupando o eixo Z, que seria esse, não esse, né? Certo? Não esse aqui, seria esse aqui, o eixo Z. Então, são os 3 orbitais, ó, PX, PY e PZ. Certo? Se eu fosse chamar isso aqui, eu poderia chamar esse aqui de PX, esse aqui de quê? PY e esse aqui de PZ. Eu diria que no orbital X eu tenho os 2 elétrons, no orbital Y eu estou desemparelhado, só tenho um elétron, e no orbital Z também só tenho um elétron. Seria mais ou menos. Essa é a formatação, né, do orbital, de fato. Então, aqui está a representação dele. Vamos pensar, eu vou tentar mostrar aqui, se não der, a gente vai lá para a louça. Quando nós falamos da ligação hidrogênio-hidrogênio, o que nós falamos? Então, o orbital do subnível S, que o hidrogênio só tem um elétron, então é um S1, confere? Um S1. Eu vou juntar um elétron com um elétron, vai formar o quê? Acho que eu tenho que levar para lá. Às vezes não tem jeito de falar as coisas sem escrever, né? Pelo menos não consigo. Seria algo assim, ó. Só um minutinho. Projetar aqui. Puxar um pouquinho mais. Consegue visualizar ou não? É isso aqui, ó. Hidrogênio, um elétron. Então, aqui, um S1, um orbital. Um elétron. É isso. Aqui tá um elétron, um hidrogênio com um elétron, um hidrogênio com outro elétron. Se juntou,
formou o orbital molecular, ligação covalente. Essa ligação que nós estamos mostrando aqui. Agora, se eu estou indo na forma de orbital, um orbital do subnível S, ele é o orbital do subnível S, que tem a forma esférica. Orbital do subnível F, esférica. Lembra quando eu falei para vocês que eu tinha uma distância mínima necessária para que ocorresse a reação, a ligação química, melhor dizendo? Tem que ter uma força atrativa e uma força o quê? Repulsiva. Vocês lembram disso ou não? Quais eram as forças atrativas e quais eram as forças repulsivas? A senhora fala dentro do átomo? Isso aqui, ó, nós falamos para vocês, ó. Se eu tiver aqui, ó, núcleo, né, eletrosfera, eu tenho forças de repulsão, mas eu tenho as forças de atração entre um átomo de um elemento e o átomo do mesmo elemento ou de elementos de tipo diferente. Aqui ele está citando o exemplo de hidrogênio, que eu acabei de falar para vocês, né? Eletrosfera, núcleo, forças, atração. Núcleo, eletrosfera, força atrativa. Mas se eu aproximar esse átomo desse átomo, um em cima do outro, essa ligação ela é favorecida? Ela vai ser favorecida se eu aproximar um em cima do outro, colocar um em cima do outro, é melhor? Ou tem que ter uma distância mínima para que ela aconteça? Tem que ter uma distância mínima, porque se eu colocar esse átomo em cima desse, as forças repulsivas, essas que estão em vermelho, vão ser maiores do que as forças atrativas. E isso aumenta a energia. Se aumenta a energia, aumenta a estabilidade ou a instabilidade? Instabilidade, não? Instabilidade. Então, não é muito... Quer dizer, existe uma distância mínima para que isso aconteça. Está vendo onde é a distância mínima? Olha aqui onde ela está, ó. Né? É o comprimento da ligação na faixa no caso de hidrogênio, né? É essa distância de equilíbrio internuclear que nós chamamos, onde a força repulsiva é igual à força atrativa. Nesse momento a gente tem esse equilíbrio, né? Onde elas se equivalem. Então, a mesma hora que ele puxa, ele atrai com a mesma intensidade. Então, não é um em cima do outro que vai acontecer a ligação química. Então, essa condição é importante. Então, ó, esse orbital do subnível S, ele vai aproximar desse orbital do subnível S, numa condição mínima, onde essa força atrativa é igual à força repulsiva, e nesse momento, a gente forma, então, o que a gente chama de sobreposição, um overlap, uma sobreposição. Tá vendo essa sobreposição aqui que eu destaquei em vermelho? Região de sobreposição. Esse é o momento que forma essa ligação, ou seja, a junção desse orbital atômico com esse orbital atômico e a formação de um orbital o quê? Molecular. Ligante. A gente tem a formação de um orbital que a gente chama também antiligante. Mas, por enquanto, vamos lá, é um orbital ligante. Formou-se um orbital ligante. Mas se eu perguntasse para você, quando eu tenho essa sobreposição, a gente dá um nome para essa ligação. Sabe como é que ela chama? Foi representada com a letra grega, né? A nomenclatura dela, ela chama ligação sigma. É o sigma, né? É esse símbolo aqui, ó. Certo? Mas é uma ligação sigma do quê? Do orbital do subnível S com o orbital do subnível S. Então, é uma ligação sigma o quê? S. Sim ou sim? Sim. Tá claro? Certeza. Sim? Tá. Agora, eu posso ter outros tipos de ligação sigma, professora? Pode. Como? Vamos lá. Vamos lá. Essa eu acabei de mostrar para vocês, né? Ah, mas se eu tiver, por exemplo, esse composto aqui, ó. Né? Vamos lá, vai lá para a lousa. Não facilita para a gente explicar. Eu tô tendo uma certa dificuldade, porque eu coloquei 2 monitores aqui, e tem hora que meu mouse fica flutuando. A gente vai acostumar, para facilitar a vida. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Ó, eu tenho aqui hidrogênio e cloro. Como que acontece essa ligação, pessoal? Ué,
Nós já estudamos ela. Hidrogênio, 1, cloro, 17. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai descobrir que o hidrogênio tem um elétron só, subnível S, né? E o cloro, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que está o S completo. E você tem 3P, você vai pegar aqui. 3P, orbital P. Orbital P são 3, subnível, melhor dizendo, subnível P tem 3 orbitais. Ó, 1, 2, 3, né? 4, 5. Ixi, mas ficou horrível, não, deixa eu não, parece. Isso é diferente. Só um minutinho. Coisa que não adianta economizar a louça, né? É assim, né? Eu tenho um S, eu tenho aqui o orbital 1 S1. Então, eu tenho um orbital aqui com um elétron, subnível do hidrogênio. Confere? Do cloro, a última camada, 17, faz aí para mim. Vocês já fizeram a distribuição aí? Vocês vão fazer, não precisa? Um S, 2 S, 2P, 3S, 3P. Fazendo Para assim. achar a camada de valência, professora? Isso, aí a camada de valência. Deixa eu fazer aqui só para a gente não ter problema. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, para 17, 5. É isso que eu estava fazendo, tentando ser mais sucinta, mas às vezes não dá, né? Aqui, como é que eu vou ficar? Ó, orbital do subnível S está com quantos elétrons? 2. Orbital do subnível P está com quantos elétrons? 5. 5. Como é que eu vou distribuir esses elétrons? Primeiro para cima ou para baixo? Para cima. Tanto faz, assim, né? Então, para cima, tanto faz. 1, 2, 3, né? 4, era isso que eu tinha feito lá, mas estava horrível, né? Então, tá aqui os 5 elétrons. Quantos orbitais semi-preenchidos tem o cloro? 1. Quantos orbitais semi-preenchidos tem o hidrogênio? 1. Então, eu tenho essa condição, ó. Hidrogênio com 1 elétron e o cloro, como é que tá? Um par de elétrons, outro par de elétrons, outro par de elétrons e um elétron desemparelhado. Olha lá, formou a ligação. Confere? Confere. Ah, mas que tipo de orbital que se ligou, professor? Esse não é do subnível S? É aquela esfera. E esse aqui é do subnível P, então é aquele halteres que eu mostrei para vocês, tipo um 8. Então, como é que fica essa ligação? Essa ligação fica assim, ó. Só aumentar agora. Né? Se eu tivesse aqui, ó, feito os eixos aqui, deixa eu tentar fazer os eixos aqui. Ó, esse seria o eixo aqui. Y. Esse seria o eixo Q. X, né, mais ou menos, né? E esse aqui seria o eixo Z. Os 3 halteres aí, mais ou menos, né? Então, ó, esse está completo, esse está completo. O que está incompleto é esse aqui. Então, o que está incompleto, eu vou colocar ele no eixo X, para facilitar a minha visualização. Poderia ser em qualquer eixo, não teria nenhum problema. Mas eu vou colocar ele no eixo X, só para poder facilitar a visualização. Então, olha lá. Aqui está ele, ó. No eixo X, certo? O 3px, que é esse aqui. Está com um elétron. E esse aqui é do subnível S, que eu acabei engolindo aqui, só que ele é da forma o quê? Esférica. Então, eles vão aproximar, lembrando daquela distância de repulsão e atração, que tem que estar equilibrada, ou seja, a força repulsiva, melhor dizendo, tem que ser igual à força atrativa, e eles vão fazer uma sobreposição. Certo? Formou uma sobreposição, formou o que a gente fala de região, né, onde esse orbital aqui é como se esse orbital aqui, né, juntasse com esse orbital aqui, que é isso aqui que eu acabei de fazer. Que é isso aqui. Mas que tipo de ligação é essa, então? Uai, essa ligação é também aquela ligação do tipo sigma. Confere comigo? Só que agora é um orbital do subnível S com um orbital do subnível P.
Aquela anteriormente que nós mostramos era uma sigma do orbital do subnível S com o orbital do subnível S. Agora ela é uma sigma do orbital do subnível S com o orbital do subnível P. Sim ou sim? Sim. Sim. Ah, e se eu tivesse 2 cloro, professor? Ué, como é que seria? Seria um outro cloro com essa mesma configuração. Estaria da mesma condição. Eu teria aqui, ó. Vamos lá na nossa... Se eu tivesse 2 cloro, ó. Esse cloro está com um par de elétrons completo. 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 E ainda tem um orbital do subnível S dele, que está completo, que eu não estou representando aqui. E aqui um orbital, o quê? Desemparelhado. Teria um outro cloro, são 2 cloros, não são? Mesma configuração, orbital completo, orbital completo, orbital completo, aí, né? E eu teria aqui o orbital desemparelhado, o elétron desemparelhado. Está aqui ele, camada de valência. Esse elétron, esse orbital semi-preenchido, junta com esse orbital semi-preenchido. Só que agora esse orbital é do subnível S ou é do subnível P? Hein, colegas? S ou P? PP, não? PP, né? Então, ó, se eu fosse representar isso aqui, como é que seria? Seria isso aqui, ó, né? No eixo X, o orbital do subnível P, que está incompleto, com o orbital do subnível P, que está incompleto, formando aquela sobreposição, certo? Formando a ligação. Lembrando que a força atrativa é igual à força repulsiva. E eu teria uma ligação, uma ligação do tipo sigma, só que essa agora seria o quê? P. Tudo bem? Tudo sim. Aham. Então, eu posso ter a ligação sigma SS, posso ter a ligação sigma SP, posso ter a ligação sigma PP. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Isso é que tipo? É uma ligação covalente, iônica, É metálica? uma ligação covalente, olha aqui. É uma ligação covalente, compartilhamento. Ó, compartilhamento. Sim, compartilhar o... Certo? Então, são ligações covalentes que ocorreram compartilhamento e elas podem ser com os orbitais do subnível S, do subnível P, podem ser com os orbitais do subnível P, com o subnível P, ou ainda podem ser com os orbitais do subnível S, com orbitais do subnível S. Quando que eu chamo que essa ligação... O D também acontece. Só que Aí, a nível de ensino médio, a gente só trabalha com P, cada uma que é um pouco mais complexo. As ligações covalentes tem quantos tipos? Nós temos uma diversidade de ligações covalentes, mas a nível de ensino médio, a gente vai trabalhar 2 tipos, a sigma e a pi. Eu estou apresentando primeiro para vocês a sigma. Nossa. E a sigma, ela está relacionada com a sigma que eu estou apresentando, ela está relacionada com os orbitais do subnível S e orbitais do subnível P. No caso, SS formação de sobreposição, de overlap, é sigma, certo? No caso de formação de overlap de sobreposição, SP também é sigma. E no caso de sobreposição, formação, né, dessa sobreposição, P com P também é o que? Sigma. Essas 3 ligações são do tipo covalente. Tá claro isso? Dúvidas? Tá? Sim. Então, agora, vamos lá. Ainda não respondi a pergunta do Felipe. Vamos voltar aqui. Eu posso também, eu vou usar esse desenho aqui, e aí aqui. Desculpa, gente. Acabei voltando aqui numa outra luz. Vocês estão visualizando o que na tela de vocês? Só um minutinho. Tentar
Fechar o compartilhamento e voltar aqui só um minuto. Já, tá? É porque eu tô com duas telas e aí eu acabo, tem hora, me perdendo. Só vou abrir aqui. Consegue visualizar a tela agora, pessoal? Sim. Sim. Ok, então. Bom, agora vamos pensar que aqui seria aquela molécula que nós fizemos ainda há pouco. A do oxigênio. Nós fizemos, foi isso, não foi? A do gás oxigênio, O2, né? Nós ainda há pouco fizemos aqui, ó. Voltando aqui, certo? Esquecendo o ozônio, só pensando no oxigênio, no O2, que é essa ligação aqui, né? O2, tá certo? Voltando lá, então. Como é que seria isso? Ora, são dois, só voltando aqui na estrutura de Lewis, para ficar claro, foi isso que nós tínhamos feito. Né? Aqui tem um elétron desemparelhado, aqui tem outro, aqui tem outro, e aí formou uma ligação aqui, não foi? Formou outra ligação aqui, não foi isso? Sim ou não? Foi, aham. Né? Vamos pensar, então assim, eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio tem 3 orbitais de subnível P. Cada oxigênio tem 3 orbitais de subnível P. Sendo que um está completo e os outros demais estão incompletos. A gente só vai mudar um pouco a posição dos eixos, que pensar que o que está incompleto, para facilitar a nossa visualização, seja no X. E o Y esteja completo e o Z incompleto. Algo nesse sentido. Para a gente visualizar aqui na imagem, ó. Então, seria isso, ó. Esse aqui seria o nosso eixo. Ah, não, branco não tem jeito, né? Esse aqui seria o nosso eixo aqui. Vamos chamar ele de Y. Pode ser? Para um oxigênio e para o outro oxigênio. Esse aqui seria o nosso eixo X. Para os 2 oxigênios. E esse aqui seria o nosso eixo Z para um átomo de oxigênio. E esse aqui seria o outro eixo Z. Então, vou até escrever aqui, ó. Eixo X. Oh, amarelo não, né? Chamar aqui, ó. Eixo X. Confere? Eixo Y. E eixo Z. Ok? Os 3 orbitais do subnível P. Bom, aproximou esse oxigênio desse oxigênio. Ok? Esse orbital aqui do subnível P estava incompleto, com aquele orbital do subnível P estava incompleto. Dos 2 oxigênios se aproximaram e formaram, né, aqui no eixo X, aquela sobreposição que nós comentamos. Confere? Que tipo de ligação é essa? É uma ligação que? Tipo covalente. Sigma, covalente, isso, muito bem, ligação covalente, tipo sigma, P com P. Agora tem uma outra ligação que vai formar novamente entre esse oxigênio e esse. Vamos supor que ela vai acontecer no eixo Y.
Porque agora não tem mais orbital do subnível P incompleto. Os orbitais do subnível P já se perdem. Não tem mais orbital na horizontal aqui incompleto. Melhor dizendo, eu tenho agora o orbital que está incompleto é esse que está em vermelho, no eixo vermelho ou no eixo amarelo. Bom, se eu aproximar um orbital, esse desenho aqui, pensa comigo, se eu aproximar esse desenho aqui, desse desenho aqui, se eu colocar um em cima do outro, o que vai acontecer? Energeticamente falando. Eles vão se atrair e se afastar. Exatamente. E aí eu vou ter uma força repulsiva maior do que uma força atrativa. E isso não é viável, energeticamente falando. Lembra? A ligação só acontece quando a força repulsiva é igual à força atrativa. Porque aí eles entram em equilíbrio, elas se anulam, e aí eu tenho um equilíbrio. Então, eu não vou mais conseguir pegar esse eixo que está em vermelho aqui, no eixo Y, esse eixo orbital, com esse aqui, e colocar um em cima do outro para formar essa sobreposição. Mas eles vão aproximar de uma forma que eles vão ficar bem próximos, certo? Essa aproximação aqui, né, numa condição bem próxima, vai dar a eles a possibilidade de estabilizar esse orbital, ou seja, sair da condição de orbital atômico e formar um orbital molecular, ou seja, sair de uma condição de maior energia e entrar numa condição de menor energia. Eu vou conseguir completar esse orbital, né, no caso aqui no eixo Y, que eu estou mostrando lá, de uma forma satisfatória, ele vai se estabilizar, vai ter uma menor energia. Então, acontece uma ligação química. Só que essa ligação química, ela é um pouco diferente. Ela é covalente? Ela é covalente. Só que ela não está sobreposta uma na outra, no mesmo eixo. Elas não estão acontecendo no mesmo eixo. Elas estão acontecendo em eixos o quê? Paralelos. Então, se elas acontecem em eixos paralelos, ela não tem mais aquela sobreposição. Então, ela continua sendo uma ligação covalente, mas ela foi dada uma outra nomenclatura para ela. Essa ligação covalente agora é chamada do tipo π. Ela ainda é orbital P com P. Não é orbital P com P? Orbital PP. Mas ela é uma ligação do tipo o quê? π. São todas ligações covalentes. Porém, quando eu mostro uma molécula de O2, né, com essa dupla ligação, uma ligação é do tipo quê? Sigma. E a outra ligação é do tipo quê? Pi. Qual delas é mais fácil de eu quebrar? A ligação do tipo sigma ou a ligação do tipo π? E por quê? Hein, pessoal? Desculpa, repete. Entre essas duas ligações que eu acabei mostrando, sigma e π, são todas ligações covalentes, certo? Mas qual delas é mais fácil eu quebrar? A ligação sigma ou a ligação π? E por quê? Acho que a sigma, professora. É mais fácil de quebrar? Aham. Mas olha para você aqui a sigma. Eu não teve uma sobreposição desse orbital em relação a esse? Para eu romper isso, não seria mais difícil? Aqui não. Só uma aproximação, mas não tem uma sobreposição. Então, o que é mais fácil romper? Isso ou isso? A π. A π. Então, quando eu vou quebrar uma ligação, aqui eu quebro primeiro a ligação π. Depois eu quebro a ligação sigma. Por causa dessa condição aqui. E quando eu tenho, por exemplo, o N2, gás nitrogênio, a configuração eletrônica dele, depois se você fizer, é a seguinte, eu tenho um orbital completo e tem 3 orbitais semi-preenchidos. N2, então vou ter outro nitrogênio. Ih, deixa eu fazer de azul, tá? Tô meio organizado.
outro nitrogênio, nas mesmas condições, par orbital completo, certo? E 3 orbitais semi-preenchidos. Quantas ligações são possíveis fazer aqui, ó? 1, certo? 2, 3. Como é que seria a representação? Seria isso, ó. Uma tripla ligação. Confere? Acontece isso aqui? Sim. Sim, acontece. Vou apagar toda essa bagunça que eu fiz aqui para eu explicar de novo. Nessa mesma figura. Ó, como é que seria aqui agora? O eixo X, certo? Formou a primeira ligação. Formou aqui o overlap, a sobreposição. Que tipo de ligação é essa? Que tipo de ligação é essa aqui? É a sigma. Sigma ou pi? Ligação sigma. Sigma. Que tipo? P com P. É só você fazer a distribuição eletrônica do nitrogênio. Quem está com dúvida, não entendeu, tá aqui, ó. Tem hora que eu estou fazendo as coisas rápido, né? Nitrogênio 7. Como é que fica a distribuição eletrônica? Um S, 2 S, 2 P. Sempre, gente, quem tem dúvida tem que fazer isso aqui, ó. Senão não consegue entender o que está fazendo. E lá, vou lá e distribuo os elétrons. Como é que eu vou distribuir elétron? 2, 1, 2, 4, para 7, 3. Um orbital completo, subnível S. Está aqui ele, ó. 3 orbitais subnível P, cada um com um elétron. Está aqui. Consegue visualizar isso? Está claro isso? Sim ou sim? Sim. Sim. Sim, né? Então, tá aqui. Formou a primeira ligação. Mas eu ainda tenho mais 2 orbitais aqui semi-preenchidos, ó. Olha aqui, 3 orbitais, subnível P. Para quem está com dúvida aí, quem não está falando. Pessoal, bom dia, tudo bem com os senhores? Ó, 1, 2, 3. É isso aqui que eu estou representando, 1, 2, 3. 1, 2, 3, que são 2 nitrogênios. E aqui eu estou com um par de elétrons subnível S. Então, são 3 orbitais subnível P, todos os 3 incompletos. Um formou aqui no eixo, na horizontal. Ok, perfeito. E os demais, o que vai acontecer? Esse do eixo Y vai aproximar do eixo Y. E formar que tipo de ligação? Ligação π. Certo? E do eixo Z? Ó, esse eixo fica paralelo a esse eixo. Então, eles vão aqui aproximar também e formar que tipo de ligação? Que tipo de ligação? Ligação do tipo π. Então, na verdade, quando eu mostrar para você nitrogênio assim com 3 tracinhos, a representação estrutural, que tipo de ligação eu tenho? Eu tenho a ligação sigma, pp, e essa ligação π, e essa ligação π. Moral da história, se eu tiver uma tripla ligação, eu vou ter sempre uma ligação sigma, e as outras demais são o quê? Π. Se eu tenho uma dupla ligação, uma é sigma, e a outra é o quê? Π. Porque não tem como mais eu ter possibilidades na horizontal. Eu só vou ter condições de fazer no paralelo. Em paralelo não tem sobreposição. Se não tem sobreposição, eu tenho um tipo de ligação covalente mais fragilizada um pouco, que é a π, mas ela acontece. Que é a sigma, né? Mais fragilizada que a sigma, que é a ligação π. Entendemos ou não, pessoal? Entendemos. Sim, então vamos voltar agora aqui. Deixa eu só aqui. E isso, então, né, acontece a tripla ligação. Pergunta novamente aqui para mim, o que eu acabei de falar do ozônio, vocês entenderam? Pergunta para mim, o nosso amigo... antes de explicar, ele falou do HNO3, né? Deixa
eu ver se eu estou com ele aqui. Se eu não tiver, eu faço. Aqui é a ligação local. O HNO3. O que acontece com o HNO3? É semelhante ao que eu estou mostrando aqui, só que a gente está falando de questão de estrutura. Eu vou mostrar em cima do SO2, que está mais claro aqui, o desenho aqui, rapidamente, né? O que eu tenho, na verdade? Eu tenho um movimento, a ligação π é uma ligação, deixa eu mostrar aqui, acho que é o melhor caminho. Ela é uma ligação mais fácil de movimentar ou menos, ou mais difícil? O que você acha? Repete. Quando nós mostramos, deixa eu copiar isso aqui. Quando nós mostramos lá a ligação, ela acontece no paralelo, certo? No eixo paralelo, e não acontece na sobreposição. Então, você acha que esse par de elétrons aqui, que está formando a ligação π, né? Que seria essa outra ligação, ela tem mais facilidade de fluxo ou menos? Porque aqui tem uma sobreposição. Esse par de elétrons está mais prisionado aqui, está mais preso no orbital. E aqui não, ele está mais solto, certo? Esse movimento do par de elétrons nas ligações, ele dá, né, algumas condições para estabilizar a molécula, que é o caso que eu estou colocando aqui agora para vocês. Que é mais ou menos aquilo que você estava perguntando no HNO3. Os elétrons envolvidos, né, nessa estrutura, eles podem ser deslocalizados, ou seja, mudar. Tá vendo aqui na estrutura do SO3? O enxofre com o oxigênio, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o enxofre precisa fazer 2 ligações para ficar com o orbital completo, e o oxigênio também precisa fazer 2 ligações para ficar com o orbital completo. Então, essa condição aqui já tinha estabilizado. É aquela mesma condição do O2, é do SO. Mas se tiver um outro oxigênio necessitando, vai acontecer, então, aquela ligação que antes chamava ligação covalente dativa e hoje ligação covalente, que eu mostrei hoje para vocês do O3. Então, o enxofre vai fazer a ligação com o oxigênio e vai ficar essa estrutura. Só que uma ligação dessa aqui é o quê? Sigma, e a outra ligação aqui é o quê? Pi. Confere ou não? Confere. E essa ligação π, como ela acontece no paralelo, como eu mostrei lá na questão dos orbitais, esse par de elétrons, uma hora ele pode estar aqui, uma hora ele pode vir para cá. Quando ele vir para cá, é aqui que acontece aquela ligação com o enxofre, estabilizou o oxigênio que estava sozinho, necessitando. E agora a ligação está aqui, a ligação π. Mas em outro momento ela pode retornar para cá. E ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E esse deslocamento das ligações π, por causa que ela acontece no paralelo, nós chamamos de ressonância. E isso pode estabilizar uma estrutura no sentido de dar um híbrido, ou seja, nem essa estrutura e nem essa, mas as duas estruturas simultaneamente, por isso que eu represento por essa seta, que são chamadas formas de ressonância ou híbrido de ressonância, que é uma estrutura, né, ou ainda chamadas formas canônicas. É uma estrutura que vai permanecer e que vai dar uma estabilidade. Então, ela não, a ligação π, uma hora está entre esse enxofre e esse oxigênio, uma hora a ligação π está entre esse enxofre e oxigênio. Por que eu posso movimentar a ligação π, professor? Por causa que ela acontece aonde? No paralelo. É a mesma coisa com relação ao HNO3. É semelhante. Sim ou não? Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício para mim, para a próxima aula. Vou parar aqui, eu nem comecei onde a gente tinha pensado. Eu vou querer que vocês mostrem as ligações entre H2SO4
Ou seja, então, como que acontecem essas ligações aqui? Entre enxofre, oxigênio e hidrogênio. HNO3, que foi o que o nosso amigo perguntou. Certo? E HNO2. Por enquanto, essas três aqui. Tentam demonstrá-las pensando nessa forma aqui de ressonância. Tá ok, pessoal? Voltando aqui para o nosso Teams aqui, só um minutinho. Vocês estão, deixa eu ver aqui, nós estamos em 27 alunos. Só baixando aqui a lista de presença. Me digam aqui, há algum problema da gente fazer a prova substitutiva ou de recuperação amanhã às 14 horas? Quem precisa fazer essa prova tem algum problema em fazermos essa prova amanhã às 14 horas? Eu estarei em sala de aula da mesma forma, abrindo a sala, naquele mesmo procedimento que nós fizemos na nossa avaliação da semana passada. Podemos fazer ou não, pessoal? Há algum imprevisto aí que vocês não podem? Quem vai fazer a prova, né? Acho que tá de boa. Tá de boa? Então, tudo bem. Outra coisa, vocês receberam a prova e a atividade? A prova vale 10 e a atividade, quem executou, vale 1 ponto. Porque a atividade foi posta no sentido de gerar horas para acrescentar na chamada das atividades assíncronas. Tudo bem? Então, quem executou tem a presença e também tem 1 ponto extra. Além disso, a gente tem... Professor, não entendi direito esse negócio para avaliar. Tá bom. Nós temos a avaliação, que vocês efetuaram na semana passada, que valeu 10 pontos, que é a avaliação do terceiro bimestre. Nós temos uma atividade também que foi posta lá no Teams, que fechou ontem, se eu não me engano, que eu já fiz a devolutiva para vocês. Quem executou a atividade tem 1 ponto extra, além da presença, porque só essa aula aqui não completa a nossa carga horária. Então, a gente tem atividades assíncronas para completar nossa carga horária. Então, quem executou a atividade tem presença nas atividades. Eu acrescento as presenças lá no Guia Acadêmico. Tinha uma tarefa no Teams? Não, por enquanto foi uma lista, certo? E a prova. Eu estou pensando, qual lista? Não sei se eu lembro se eu fiz. Essa lista ela venceu ontem. Só avisou que isso estava no Teams? Avisei, ela foi posta e ela tem a orientação lá no Moodle também. E ela venceu ontem. A maioria dos alunos executaram e me devolveram e eu já fiz a devolutiva. Foram 33 alunos ou 32 que executou. Certo? Então, é isso. Tá combinado? Então, além disso, fiquem atentos lá na plataforma Moodle, que deve aparecer mais atividades assíncronas para gerar presença do terceiro bimestre. Que agora nós temos uma semana aí de folga, não é isso? Que semana que vem vocês não têm aula. Então, vai ter lá atividades assíncronas, façam, porque elas vão gerar presença. Tá ok? Sempre tem colocado lá as orientações no Moodle. Então, a gente encerra por aqui hoje. Na semana que nós vamos ter aula, que é daqui 15 dias, por isso que eu vou colocar atividades assíncronas. A gente prossegue aqui nessa discussão. Que hoje nós começamos o 4º bimestre. É daqui para frente. Tudo bem, pessoal? Vou parar nossa gravação. Parar a gravação.